4 equipes paulistas começam a disputar amanhã em Franca as semifinais da Liga Nacional Masculina de Basquete. As semifinais vão ser disputadas numa melhor de 5 jogos. O Dharma Franca enfrenta o L. Aguirre de Jales. O vencedor do confronto decide o título brasileiro contra a CESP Rio Claro e a Sabesp Franca, que fazem a outra semifinal. 8 tetracampeões voltam à seleção brasileira. Zagallo convocou hoje os laterais Jorginho, Cafu e Leonardo, os zagueiros Márcio Santos e Aldair, o meio-campo Dunga e os atacantes Bebeto e Ronaldo. A lista definitiva dos jogadores que vão enfrentar o Valência de Carlos Alberto Parreira no dia 27 na Espanha vai ser anunciada na semana que vem. O Brasil é um dos favoritos ao título do Campeonato Mundial de Futebol Júnior, que começa amanhã no Catar. A seleção brasileira, que tenta o inédito tetracampeonato da categoria, está no mesmo grupo da Rússia, Síria e Catar. O Brasil estreia no Mundial contra a Síria na sexta-feira. O primeiro turno do Campeonato Paulista termina agora à noite com o jogo Ferroviária e Ponte Preta em Araraquara. Hoje à tarde, o São Paulo empatou com o 15 de Piracicaba no Morumbi. O 15 marcou primeiro. Ivanildo cruzou e Marcão cabeceou. 1-0. O empate do São Paulo. Bentinho marcou o 10º gol dele no campeonato. 1-1. O São Paulo virou o placar nesta jogada de Bentinho, que Juninho aproveitou. 2-1. Marcão foi derrubado por Zete. Pênalti, que para os jogadores do São Paulo não aconteceu. Cláudio Moura fez o 7º gol dele no campeonato. Final, São Paulo 2, 15 de Piracicaba 2. Aumenta a guerra da pesca no mundo. A Irlanda e a África do Sul apreenderam barcos espanhóis acusados de pescar de forma ilegal. As autoridades da África do Sul apreenderam o barco espanhol depois de ter recebido informações de que ele estava usando um tipo de rede conhecida como Parede da Morte. Essa rede é proibida na África do Sul. A Irlanda também deteve 2 barcos espanhóis que pescavam no seu litoral por suspeitar que eles estavam acumulando mais peixe do que o permitido pelas regulamentações da União Europeia. Enquanto isso, autoridades do Canadá e da União Europeia não conseguem chegar a um acordo sobre a pesca de linguado no Atlântico Norte. A briga começou quando o Canadá apreendeu um barco espanhol em alto mar, acusando-o de destruir o estoque de linguados da região. A Polícia Federal e funcionários da Fundação Rio Zoo apreendem uma remessa ilegal de animais no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O aeroporto é considerado uma das principais rotas desse tipo de contrabando. Foram apreendidos 126 animais de várias espécies, a maioria pássaros, todos ameaçados de extinção. Os animais estavam nessas caixas de madeira com fundo falso. A Fundação Rio Zoo só conseguiu fazer a apreensão porque foi chamada pela equipe de plantão do Aeroporto Internacional, que não tinha condições de cuidar dos animais que vieram no voo de Lima para Portugal com escala no Rio. Além de estressadas, as aves não eram alimentadas desde o embarque na capital peruana. A Polícia Federal, que já está investigando o caso, acredita que os animais foram capturados na fronteira do Brasil e levados para o Peru para serem transportados para a Europa. De acordo com um levantamento de entidades internacionais de preservação ambiental, o tráfico de animais é a segunda fonte de renda das atividades ilegais, superado apenas pelo tráfico de drogas. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro é uma das principais rotas desse tipo de tráfico. Se a Fundação Rio Zoo tivesse um acesso maior às cargas no Aeroporto Internacional, poderia evitar outras remessas de animais para outros países. A gente pode prestar esse serviço, inclusive incorporar animais ao plantel, animais de grande interesse científico, interesse de reprodução aqui no Brasil, em cativeiro. Acho que é muito importante fazer esse trabalho. Em Brasília, a Polícia Federal faz uma blitz e apreende peixes estocados ilegalmente. Toda a carga foi distribuída a entidades carentes que comemoraram o presente de Páscoa. Em apenas 2 dias, os fiscais apreenderam mais de 5 toneladas de peixes em 7 frigoríficos e supermercados da cidade. Esta foi a maior apreensão de peixe da história do Distrito Federal. O tambaqui foi o mais recolhido. Todo este pescado foi retirado dos rios ainda filhote e não tem o tamanho certo para ser comercializado. O tambaqui tem que ter no mínimo 55 centímetros para ser consumido. Aqui no frigorífico que fica no setor de armazenagem e abastecimento norte, o tambaqui tem em média 30 centímetros de comprimento. Hoje o IBAMA recolheu 1,5 toneladas de peixes neste frigorífico e iniciou a boa ação. 15 entidades carentes vão ganhar os peixes.
O Centro de Recuperação para Viciados Força para Vencer, que fica na Ceilândia, vai ter o freezer cheio por algum tempo. Qual é a emoção que esse pessoal sente quando vê os peixes chegando? A emoção é enorme, você não imagina. Fica super alegre, tanto eles quanto a gente. Sente que está fazendo alguma coisa em prol da criança carente. Nós vivemos assim, por doações. Quando a gente ganha, amém. E eu tenho certeza que isso aí para nós foi uma bênção muito grande. O maior evento da moda nos Estados Unidos, a Semana de Moda de Nova York, tomou conta das passarelas da cidade nos últimos dias. Todo ano, vários estilistas mostram suas novas coleções para plateias que se deslumbram com o glamour dos desfiles. Mas, passado o encanto, raramente o que se vê nas passarelas chega aos guarda-roupas. A Semana de Moda de Nova York desse ano seguiu a tendência de roupas mais sóbrias e que podem até ser usadas no dia a dia. Mas, mesmo assim, dificilmente esses modelos vão ser vestidos pela maioria das americanas. A cada nova estação, as top models percorrem as passarelas vestindo roupas exóticas e extravagantes, de acordo com as tendências da moda. E para o consumidor comum, essas roupas não passam mesmo de tendências. Essa mulher, por exemplo, diz que vai a desfiles de moda para ver as novidades, mas não compra as roupas porque são muito caras. Essa outra também não usa essas roupas porque acha que elas só caem bem nas modelos, que são altas e magras. Mas se essa moda não é para os consumidores comuns, para que tantos desfiles? O diretor de moda de uma das maiores lojas de Nova York explica. Os desfiles tornam os estilistas e as grifes conhecidos do público e funcionam como propaganda para vender coleções mais acessíveis que aquelas mostradas nas passarelas. É o caso de Karl Lagerfeld, estilista da Maison Chanel, que lançou sua própria coleção com preços não tão altos. A verdade é que os desfiles fazem parte de uma poderosa estratégia de marketing. Enquanto eles ajudarem a vender, vão continuar na moda. O Jornal da Record termina agora. Assista às 11h30 ao 25ª hora. O tema de hoje é Mon Ami. Uma boa noite. Nós voltamos amanhã com as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Jornal da Record. Oferecimento. Passat, o importado que tem o mais importante, a marca Volkswagen. O Banco do Brasil está mudando com o Brasil. E Sedex, a versão brasileira do Just in Time.